A palavra do Senhor diz, Êxodo capítulo 24, versos 15 em diante, diz assim: quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Pai, nós queremos apresentar a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela é lâmpada para nossos pés. E pedimos agora, Espírito Santo de Deus, ilumina nossas mentes, para que possamos compreender essa palavra que é poderosa, essa palavra que transforma, essa palavra que vivifica. E, Pai, que nós possamos não apenas compreendê-la, mas praticá-la a cada dia da nossa vida. Nos ajuda, nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós lemos, amados, um texto que é conhecido, um texto que vai nos falar um pouco sobre o que estava acontecendo naquele momento. Era um momento em que Deus ele chamou Moisés para que pudesse estar dando algumas diretrizes para a sua vida. Olha, amados, quando eu falo que nós precisamos sempre ouvir a voz de Deus, é necessário, porque o homem faz planos, o homem faz projetos, e é bom que você e eu possamos projetar e planejar, mas a palavra do Senhor diz que a palavra final, que o executar, é de Deus. Então nós precisamos compreender isso, e aí nós podemos aqui ver, nesse contexto, perceber o grau de relacionamento que existia entre Deus e Moisés. Lembrando que Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel, a nação de Israel, que estava na escravidão do Egito. E isso nós precisamos entender. Aqui no verso 2 desse mesmo capítulo, vai dizer assim: somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Deus está dando aqui uma ordem. A única pessoa que pôde subir, que pôde chegar à presença do Senhor era Moisés. Por quê? Porque ele foi chamado com esse propósito. Mas hoje nós temos digamos assim, uma vantagem em relação ao que era conhecido na Antiga Aliança, no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Hoje você e eu, através de Cristo Jesus, que se entregou naquela cruz, não nessa cruz, né? Mas é numa cruz parecida. E Ele entregou sua vida por nós. E Ele rasgou o véu, esse véu que separava, esse véu que dividia, né? Que não poderia ser, não teríamos livre acesso como meros mortais. Agora Jesus rasgou isso através do seu sangue e Ele nos deu o privilégio. Você e eu podemos entrar na presença do Senhor sem medo algum de sermos fulminados. Glória a Deus por isso. E aí então, Deus tinha traçado um propósito tremendo para a vida de Moisés. Deus o tinha escolhido para uma missão. E ele era consciente que precisava cumprir essa missão. E precisava, para cumprir essa missão, ouvir a voz de Deus, experimentar a presença de Deus, mas principalmente ele precisava obedecer. Obediência. Obediência é uma coisa que nós precisamos compreender que deve ser inerente ao coração do cristão. Porque cristão que é desobediente não é cristão, não é discípulo. É apenas convencido e no dia em que nós formos à presença do Senhor, Ele não vai chamar convencidos, Ele vai chamar seus filhos e seus discípulos. Você e eu temos sido chamados, né? Vocês, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9.
1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha aí, você e eu temos sido chamados para o reino da sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas para quê? Porque não é apenas porque você é lindo, é bonito, é maravilhosa, não. É para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos perdidos, estávamos sem futuro. Já o nosso futuro era a condenação, a morte. Jesus, Deus em Cristo Jesus, Ele nos resgatou e nos transportou. Agora você, meu filho, Estevão, você não faz mais parte desse futuro que eu tinha para você, que era a condenação eterna, que era o inferno. Agora eu estou transportando você, pela minha graça e misericórdia, para um outro reino, que você não merece, mas a minha graça te alcançou, que é o reino da luz, da sua maravilhosa luz. É isso que acontece quando você e eu somos impactados pelo poder do Evangelho. A salvação. É isso que acontece. Muitas vezes a gente não entende isso. E a gente vai, né, levando, empurrando a vida com a barriga, como é comum escutar isso, né? Principalmente no Brasil. Essa promessa é para nós, que fazemos parte da nova aliança. Foi uma promessa a qual Moisés e Israel receberam, mas não na sua plenitude. Veja bem que, olhe, você e eu estamos vivendo numa geração que tem a possibilidade, mesmo tendo, naquele tempo, Moisés subiu ao monte e teve um relacionamento com Deus, mas era só Moisés, só o sacerdote. Hoje você e eu estamos vivenciando a possibilidade de não ter intermediários. Não existe intermediário. Ah, porque a oração do pastor é forte. Não tem oração forte do pastor. A sua oração é tão eficaz quanto a minha. Sabe por quê? Porque a palavra diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. E sabe o que significa justo? Não é porque eu sou justo agora, né? Sou o cara, não. Porque fui justificado em Cristo Jesus. Isso que quer dizer. E aí então, nós vamos ver Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão reinos de sacerdote e nação santa. Pedro está citando em primeira, quando nós lemos aqui 1 Pedro 2,9, ele está citando esse texto em Êxodo, que Deus falou para Moisés, para a nação de Israel. Ele está lembrando hoje, na nova aliança, e dizendo: olha, você não é qualquer coisa, meu filho, minha filha. Você agora é nação santa, reino, sacerdote, e você precisa entender, só que você precisa entender que para ser rei, sacerdote, para ser santo, você precisa guardar diligentemente a aliança, ouvir a voz de Deus e obedecer a palavra. Não é de qualquer maneira. Muitos nos enganamos. Falamos nesses dias. Não é porque estou aqui todos os domingos, religiosamente, às quartas-feiras, aqui na oração, que já estou salvo. Há tantas pessoas que nem sequer estão aqui hoje. Estão lá fora, mas já estão salvos. Eu gosto quando acontece esse silêncio. Sabe por quê? Porque estamos pensando. O nosso culto, ele precisa ser racional. Nós precisamos refletir. O que estou fazendo da minha vida? O que está passando? Deus não quer filhos religiosos.
Aliás, a religiosidade não salva ninguém. A religião não salva ninguém. Jesus ele não veio instituir uma religião. Ah, porque agora sou evangélico, sou o cara, porque sou batista, sou... Não. As denominações, elas surgiram por questões doutrinárias. E você, se você está aqui, é porque você concorda com a doutrina batista. Mas não é a igreja batista que vai lhe salvar. Não, este pastor coitado que vai salvar você. Jesus, ele já pagou o preço. E todo o preço foi pago naquele dia, no Calvário, para toda a humanidade. Está disponível. Ontem estava conversando com uma cliente que entrou na loja e ela frequenta uma igreja, é de outra cidade, ela não é daqui, é do Porto, e falando, né, que o pastor dela fala que só os membros da igreja estão salvos, só os seus membros da igreja que estão salvos. Eu digo, pronto, é Jesus Cristo e não sei que chegou. Não existe isso. Eu não posso limitar, eu não posso dizer e colocar Deus numa caixinha. Olha, só a minha denominação é a denominação. Não. Eu preciso compreender, amados, que a graça de Deus ela foi lançada e quer alcançar todos. Obviamente que nem todos vão ser alcançados, porque a palavra do Senhor diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Isso é uma coisa que tem que estar latente no meu coração. E por isso, esse lugar, este púlpito aqui, ele é um lugar onde eu preciso alertar você sobre a nossa realidade enquanto igreja, enquanto homens e mulheres de Deus. Porque depois, quando eu chegar na presença do Senhor, Ele vai dizer para mim, você apenas falou para seus membros que a vida sempre vai ser cor-de-rosa, que vão ter os melhores carros do ano, as melhores casas, que não vai passar problemas, que vai parar de sofrer. Coitado, se o primeiro que sofre sou eu. Vamos passar aflições, amados. Eu não estou aqui para enganar você. Estou para dizer a verdade, a realidade. Porque nós aqui nesse mundo vamos sofrer. Nesse mundo vamos passar aflições. Vamos passar dificuldades. Mas sabe o que deve animar o nosso coração? Que nos espera na eternidade. Quando esse plano acabar. Quando esse momento aqui acabar. Quando essa carne aqui não existir mais, já estiver sido corroída e vir a pó, porque do pó nós surgimos e ao pó voltaremos, estaremos na eternidade desfrutando com o Pai. Num novo céu e numa nova terra, onde não haverá choro, nem dor, nem enfermidade, nada, porque estaremos na presença do Senhor. Paulo disse, olha, se nós nos apegamos, estou parafraseando, a esta terra e acharmos que só nessa terra vamos viver, seremos os homens mais infelizes deste mundo. Sabe o que me anima quando passo momentos difíceis? É que céus e terra passarão, mas a sua palavra e Ele permanecerão para sempre. E você e eu fazemos parte da igreja do Senhor. E nós precisamos compreender que a nossa vida aqui, ela é passageira, somos peregrinos. Alguém já assistiu um filme muito antigo, O Peregrino? Se não assistiu, por favor, assista. Isso é tremendo. É um filme que traz uma lição de vida, de salvação, de vida cristã tremenda. Assista O Peregrino, bote no YouTube, bote em algum lugar e você vai ter esse filme. É tremendo. O Peregrino. Nós precisamos compreender isso. Mas voltando aqui ao nosso tema, hoje, você e eu devemos ser como Moisés na nossa geração.
Em que sentido é necessário, amados, que você e eu subamos ao monte do Senhor? E sabe que quando eu falo monte do Senhor, não é literal. Apesar de que eu já fui algumas vezes ao monte para orar. Mas isso aí, amados, não é uma questão literal, porque o monte, ele pode ser o seu quarto. O monte pode ser o seu carro, enquanto você vai dirigindo para o seu trabalho. O monte pode ser até a casa de banho. O monte, entenda-se aqui, é o lugar de intimidade com o Senhor. Moisés, então, ele sobe ao monte, chamado por Deus, e diz, somente você subirá. Ele sobe, mas acontece uma coisa. 6 dias, uma nuvem densa envolve o monte. E durante esses 6 dias, Moisés fica sem ouvir uma só palavra. Olha aí. Ele não pode ouvir, nem pode falar, precisa estar quieto. Eu acredito aqui, fazendo um parênteses rápido, que Deus chamou Moisés, porque se ele chamasse uma mulher, não ia conseguir. Estou brincando. E aí então, ele vai, sobe ao monte e fica em silêncio, sem ouvir, sem falar. Quando eu estava estudando há alguns anos atrás esse texto, o Espírito ministrou no meu coração uma coisa tremenda. Esse tempo foi o tempo da desintoxicação, do detox. Né? Hoje é detox, mas mais bonito, né? O detox espiritual que Moisés precisou passar para entrar na presença do Senhor. A gente quer entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Nós precisamos de um detox. Você não quer fazer o detox para ficar, né, mais light? Mas não queremos fazer o detox para entrar na presença de Deus. Então o que é o detox? É você se humilhar, é você se desligar, é você deixar de lado tudo aquilo que vai atrapalhar a sua intimidade com Deus. É o detox. Precisamos fazer isso. E aí então, quando estava meditando nisso de subir ao monte, numa maneira não literal, mas entendendo que o monte é aquele lugar de intimidade que eu tenho, é porque nós precisamos entender que Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Mas eu quero que você entenda que a onipresença de Deus, ela é verdadeira. Mas você precisa de adentrar num lugar onde não tenha nada nem ninguém que atrapalhe o seu momento. Hoje nós somos desafiados a subir esse monte, repito, não literal, mas a entender que devemos ter um lugar de intimidade com o Senhor. E sabe que lugar é esse? O que acontece nesse lugar? Nesse lugar o nosso eu morre. Nesse lugar os nossos próprios sonhos, eles desvanecem. Nesse lugar, nossos próprios desejos são podados. Nesse lugar, não há mais o eu, porque eu vou me sacrificar a cada dia e dizer, Senhor, eu quero menos de mim, mais de ti. Nesse lugar, nós esvaziamos de nós mesmos e damos a verdadeira ou o verdadeiro controle ao único que precisa e deve controlar a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Esse lugar é para isso. E tenho plena convicção que você e eu nunca desceremos desse lugar. Precisamos todos os dias buscá-lo. Nós vamos sentir. Lembra que o texto fala aqui que o povo viu como no verso 17, aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. Um fogo consumidor. Importante é que você e eu entendamos. Muitas vezes, né, a gente acha que o fogo de Deus é apenas aquele fogo que você sente.
no coração para pular, para adorar. Principalmente o fogo de Deus é para consumir todos os nossos pecados, tudo aquilo que não presta em nós, tudo aquilo que atrapalha. Esse é o fogo de Deus, consumir impurezas, o pecado, e ele vai nos transformar. Assim como o fogo, ele purifica o ouro, quem é ourives, né? Ourives sabe que precisa passar, o ouro precisa passar para tirar todas as impurezas pelo fogo. E não é qualquer tipo de fogo, é um fogo a altas temperaturas, para que o ouro possa ser refinado. Assim Deus faz com a nossa vida. Mas Deus, ele nos obriga não. Você e eu precisamos adentrar a sua presença e dizer: Senhor, me queima com teu fogo consumidor, porque eu não quero mais viver essa vida de pecado, essa vida do meu eu mandando, essa vida que eu preciso prevalecer. Não, quem tem que prevalecer é o Senhor. O nosso futuro está ao passo de uma escolha: subir ou permanecer onde estamos. Essa é a escolha. Se hoje parasse por aqui, a pergunta seria: você decide subir ou permanecer onde está? Enquanto Moisés, ele experimentava da nuvem da glória, do fogo, a pura e gloriosa presença do Senhor, o povo começou a se distrair. Vamos ver o que diz aí. Passaram 40 dias, certo? Êxodo 32. Êxodo 32, isso aí em 40 dias e 40 noites. Veja o que acontece nesse panorama aí. O povo, Êxodo capítulo 32, verso 1. O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha e faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Olha o perigo de ficar. Olha o perigo de não subir o monte. O perigo de não subir o monte é que, muitas vezes, nós, ao não decidirmos subir, nós vamos ser tentados a criar deuses na nossa vida. Entenda-se, deuses pode ser a nossa família, pode ser os nossos bens, pode ser nosso trabalho. Muitas vezes a gente coloca ídolos na nossa vida para substituir aquele que é digno de receber a nossa obediência. Esse é o perigo da gente permanecer. Estou bem. Tem até um livro, né, de discipulado que nós usávamos no Brasil, que é Salvo, Seguro e Tranquilo. E muitas vezes a gente está salvo, seguro, mas satisfeito. Está bom demais. Estou sentadinho, sentadinha, tranquilo, não me aborreço. Vocês acham que muitas vezes eu gostaria de estar na posição que estou? Tem vezes que eu digo: Senhor, poderia estar tão tranquilo, já estou salvo. Minha vida já está segura. Para quê? Me desgastar com algumas coisas. Aí Deus me disse: esse é teu chamado, meu filho. Essa é tua missão. Porque eu me desgastei muito mais por você. Ele entregou sua vida por nós. E eu às vezes me queixo. Por isso que eu sempre digo aqui que eu sou um miserável pecador.
mas graças a Deus foi alcançado pela sua graça. Como é perigoso ficar. Arão ficou. É verdade que ficou com o propósito de cuidar o povo junto com Ur. Você vai ver isso no capítulo 24 todo. Em casa você pode ver. Nós estamos correndo um pouco pela hora, mas o fato é que ficou e não cumpriu a sua função. Não obedeceu com aquilo que ele tinha sido determinado a fazer. E muitas vezes nós precisamos compreender. Devemos realmente entender qual é a nossa missão, mas como vou entender a minha missão, o meu propósito de vida, se eu estou tranquilo, light. Você foi e está aqui nessa igreja, não para viver um evangelho light, um evangelho, assim, sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum entendimento daquilo que você precisa fazer. Você está aqui para fazer uma obra. Você está aqui para obedecer aquilo que Deus faz. Não é fácil acordar cedo no domingo para quem tem uma vida corrida de trabalho. Mas nesses dias eu estava falando com uma pessoa que estava falando sobre algumas atitudes, né? Disse: olha, meninos, eles fazem o que quer, mas homens e mulheres de Deus, eles fazem o que precisa ser feito. Meninos, eles fazem o que quer, mas homens e mulheres de Deus, homens e mulheres maduros, fazem o que tem que ser feito. E nós precisamos fazer o que tem que ser feito. E olha que tem tanto menino com 60, 70 anos, mas tem homens com 22 anos, com 20 anos, homens e mulheres. Isso me anima, porque quando eu vejo Eduardo se dispondo para vir aqui, para cuidar de Otávio, eu vejo, em relação a mim, é um menino, porque tem 22, 23 anos. Tem idade de ser meu filho. Mas tem maturidade para vir aqui se dispor. Enquanto tem homens talvez de 40, 50, 60 em casa, tranquilo, não. E ainda fala mal da igreja. Não dessa, porque aqui não tem esse tipo de gente. Mas ainda fala mal. É verdade. E nós precisamos entender. Já falei isso, não é tempo da gente estar brincando, porque eu sou da igreja, Não é tempo, meus amados. Porque no dia que o Senhor vir, Ele vai dizer: não te conheço. Você? Não, mas Senhor, no teu nome expulsei demônios. No teu nome estava no louvor aí, tocando violão, pregando. Não te conheço. Se afasta. Não te conheço. Então nós precisamos compreender o nosso chamado, o nosso entendimento. Quando nós queremos caminhar com nossos próprios pés, nos corrompemos. Sabem? Muitas vezes culpamos o diabo por tudo. Me aconteceu isso, foi o diabo. Coitado, ele não tem poder sobre a tua vida. Se você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, a palavra do Senhor diz que Ele não exerce nenhum poder sobre a sua vida. A única arma que Ele tem chama-se a mentira. Essa é a única arma. Agora Paulo, ele vai dizer, nós temos 3 inimigos em comum. Primeiro é o diabo, depois é o mundo, o sistema deste mundo. E o terceiro, ele disse, o pior de todos é você mesmo. Nós somos o nosso pior inimigo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós mesmos, nós atraímos para o mal. Por quê? Porque queremos dominar a nossa vida. Eu sou o Senhor da minha vida, eu mando e faço como quero.
aquele síndrome, né, para os que têm um pouco mais de idade, de Gabriela, né? Nasci assim, permaneci assim e morrerei assim. E quando chegou Cristo na sua vida, ele precisa transformar. Aliás, ele quer transformar. Só que se você e eu não deixarmos, olhe, o que diz a palavra? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Esse texto é usado sempre para um texto sobre salvação, mas esse texto é sobre intimidade. E só tem intimidade quem conhece. Esse texto foi usado para a igreja. E aí diz, estou à porta. Cristo está à porta. Ele bate. Se você ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Cearei com você, você comigo. Por que muitas vezes não abrimos a porta? Porque estamos distraídos com tanta coisa. Talvez o povo de Israel começou a se distrair nas redes sociais. Naquele tempo não havia, né? Mas nós nos distraímos com redes sociais. Não estou dizendo aqui que você precisa cancelar a sua conta no Instagram ou do Face, não. Estou dizendo que você e eu precisamos ter controle sobre isso. Porque parece que um aparelhinho nos controla. Parece agora que o aparelho é que controla. Você tem controle. Eu falo para mim muitas vezes, porque às vezes eu chego cansado do trabalho e começo a olhar 200 mensagens no WhatsApp. E aí eu digo, Jesus. Aí começo a passar, aí às vezes só vou clicando e vendo rapidinho passando e esqueci de responder alguém. Né, Jorge? Mas se a gente começar a se vigiar, se policiar nisso, a gente vai compreender que precisamos administrar melhor o nosso tempo. E a prioridade da nossa vida chama-se o tempo com Deus. Porque se não for assim, a gente vai incorrer no risco ou no erro que o povo de Israel correu nessa história que nós estamos vendo. E aí então, Êxodo capítulo 32, verso 7, então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo, olha, Deus agora já ficou irado, ele disse, o teu povo, Moisés, ele disse, o meu povo, né, sempre fala assim, teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E aí, esse risco, amados, nós devemos deixar de lado. Esse risco nós precisamos não correr. O teu povo, o que tinha dito antes? Minha nação, propriedade exclusiva. Mas quando a gente desobedece, aí não fazemos mais parte do povo de Deus. Veja como é forte isso. Quando a gente desobedece, quando a gente não entende o propósito que Deus tem para a nossa vida, automaticamente nós estamos saindo fora daquilo que Deus tem para nós. Então deixamos de ser o seu povo. Deus nos livre como igreja de deixarmos de ser por um segundo só o povo de Deus. Deus nos livre. Acredito que se Moisés tivesse ficado, ele não teria experimentado a melhor e maior experiência da sua vida. E é mais, o Senhor não teria falado com ele como um amigo. Veja aí o que diz Êxodo capítulo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu. É uma música de Ademar de Campos, né? Que diz assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.
caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Como eu gosto dessas músicas antigas. Músicas que têm uma letra profunda. Desse jeito, Moisés era com Deus, como um amigo. Quantos querem essa amizade verdadeira com Deus? Feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a fazer um autoexame. O que eu tenho feito? Eu tenho buscado subir ao monte do Senhor. Eu tenho buscado realmente entender o propósito que Deus tem para a minha vida. Amados, Moisés ele decidiu subir. Eu quero conclamar, igreja Ágape, vamos subir à presença do Senhor. A religiosidade, ela nos leva-se a um lugar, ao inferno. Mas a intimidade nos leva à presença do Pai. Você não foi chamado para ser religioso. Você foi chamado para ser filho, discípulo. Nós somos chamados para ser discípulos. Os fariseus e as escribas eram um grupo religioso de pessoas muito conhecedoras da lei. Que conheciam muito das leis do Pentateuco, dos livros proféticos e poéticos. Mas Jesus tratava de uma forma os religiosos, os fariseus, os saduceus. Sabe como ele chamava? Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? É forte. Isso está em Mateus 23:33. Não precisa abrir, mas entenda isso. Nós precisamos entrar na presença do Senhor, subir no monte. O monte, repito, ele pode ser teu quarto, o monte pode ser a tua sala, o monte pode ser a casa de banho, o monte pode ser o tempo que você tem aí de intervalo no teu trabalho, um pouquinho, não sei, mas olha, nós precisamos desse tempo. Nós precisamos. O reino é o maior tesouro que você e eu podemos ter. Não existe outro. Existe uma única certeza no meu coração em relação a nós como igreja. Ele tem muito mais. Ele tem muito mais. Enquanto eu estava meditando e estudando na palavra, me lembrava o texto, quando o profeta ele vai e adentra nas águas, disse, pode entrar, e as águas batem nos tornozelos, mas ele disse, vai mais fundo, e nos joelhos, vai mais fundo, na cintura, vai mais fundo, nos ombros, vai mais fundo, sabe? O nosso relacionamento com Deus, ele precisa ser mergulhados na sua presença. Mergulhados na sua presença. Pode vir o louvor. Mergulhados na sua presença. Deus me deu uma frase, quero que você guarde essa frase com todo o seu coração. Quem não desfruta da presença de Deus, jamais desfrutará da sua onipotência. Muitas vezes a gente quer ver o poder de Deus. Muitas vezes a gente quer desfrutar daquilo que Deus pode fazer, curas, milagres. Existe hoje, existe. Mas não podemos desfrutar se não buscarmos a presença. Sem a sua onipresença, jamais poderemos desfrutar da sua onipotência, do seu poder. Precisamos desfrutar, nos deleitar,
ansiar, anelar a presença do Senhor. E aí sim, vamos poder experimentar o poder. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça e faça essa oração de autoexame. Analise como está a nossa vida, analise sua vida. Eu estou também aqui analisando minha vida, não é porque estou aqui ministrando a palavra que sou o melhor, não. Eu também preciso de fazer esse tempo de autoexame na minha vida. Mas tem palavras, minha vida quer purifica o meu coração.